iniciando pela leitura de um texto do Novo Testamento, no Evangelho de João, do verso 38 ao verso 41, que diz assim: também não tendes a palavra de Deus permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. É Jesus dizendo para um pessoal que tinha Bíblia, que tinha a Torá, que tinha as Escrituras, do Gênesis a Malaquias nas mãos. Mas Jesus diz a esses mestres da Escritura isto: não tendes a palavra permanente em vós. Por quê, hein? Porque não credes naquele que ele enviou. Ao contrário disso, examinais, fazeis exumação das Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus fez uma separação gritante entre ter a Escritura na mão e ter a palavra. Vocês têm a Escritura, mas a palavra de Deus não é permanente em vós, embora vocês não se despreguem da Escritura. A razão é essa. É porque vocês têm a Escritura, mas vocês não querem a palavra. Porque a palavra sou eu. Mas vocês não querem crer em mim para terem vida. Em contrapartida, vocês fazem exumação letrista, exegética da Escritura, julgando que pela exumação da Escritura vocês encontrarão a vida eterna. Mas são as Escrituras que dão testemunho de mim, que sou a vida eterna, que sou a palavra, mas vocês não querem vir a mim, embora queiram ter as Escrituras. O que Jesus está dizendo é que a Escritura sem ele é apenas um arcabouço de ilusão, de falsificação permanente da consciência, a ponto dele dizer com essa explicitude: vocês têm a Escritura, mas não têm a palavra permanente em vocês. Porque o que torna a palavra real e permanente em mim é uma coisa só. É o acolhimento em fé que o meu coração faça de Jesus como a palavra encarnada, como a palavra consumada, como a palavra viva. Aí você diz: bom, Caio, mas eu não estou entendendo, você não está com a Bíblia aberta? Sim, e eu a leio todos os dias, desde os meus 18 anos de idade, e dou graças a Deus por ter a Bíblia na minha mão. Mas eu não leio a Bíblia fazendo exumação dela, não leio a Bíblia crendo que ela tem a vida eterna. Eu não tenho a menor dúvida, nunca tive, de que a vida eterna era só em Jesus. E quando eu leio o Novo Testamento, eu não leio numa perspectiva sagrada, de dizer: está aqui um objeto sagrado. Olha só o meu objeto sagrado, todo rabiscado, lanhado, usado, ferrado para todo lado, porque ele é apenas uma mídia. É um chip pós-medieval que foi desenvolvido por Gutenberg na imprensa, quando todos esses textos ficaram portáteis o suficiente para caberem aqui no meu colo. Mas do lado de fora de mim não tem nenhum significado. Como também o seu significado não está na sua internalização, está no fato de que eu tenho que, do objeto, da mídia, receber o testemunho acerca de Jesus, que é o único passível de ser internalizado permanentemente em mim. De modo que quando eu leio até o Novo Testamento, eu não leio na perspectiva do culto ao livro, eu leio discernindo a palavra, que é livre,
que é solta, que é viva, e que é a palavra que saiu da boca de Jesus e que foi transportada até mim na perspectiva de uma configuração concreta num livro. Mas a minha relação não é com um livro, é com Jesus mesmo. E com a palavra que saiu da sua boca e que entra no meu coração e que faz a vida eterna ser permanente em mim, como Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. A gente vê que Jesus está sendo ácido com relação aos judeus que cultuavam a Bíblia, que faziam exumação da Escritura, mas que não conseguiam na Escritura discernir Jesus como a chave hermenêutica. Não viam que a Escritura dava testemunho daquele que viria, que seria a palavra encarnada, em quem todas as coisas se consumariam, teriam a sua realização. Porque em Jesus nós não temos pedaços de Gênesis, de Malaquias, de Jeremias. Em Jesus nós temos o filtro eterno, que pega tudo que era contingencialmente histórico apenas, que era apenas parte da evolução da revelação para a consciência humana, viajando do primitivismo para a plenitude dos tempos, que foi quando Deus se revelou, se encarnando entre nós em Cristo. E em Jesus nós temos o afastamento do que é sombra, do que é arquétipo, do que é tipo, do que era mera simbolização, do que era elemento de pavimentação histórica de um caminho que evoluía linearmente na história até a consumação de todas as coisas nele, ficando em Jesus o extrato tanto escriturístico como supra e ultra escriturístico na existência dele, porque Jesus é maior do que a Escritura. A Escritura dá testemunho dele, mas Jesus é maior do que a Escritura. Agora, o testemunho que eu tenho de Jesus, que a Escritura do Velho Testamento me é dado para que eu discirna Jesus na sua manifestação histórica como sendo o cumprimento do que estava prometido e profetizado. E o testemunho que o Novo Testamento me dá de Jesus é o testemunho do que Jesus fez e ensinou, que me é balizamento eterno e definitivo na minha caminhada humana na história, para que eu não seja confundindo acerca do que seja ou não seja o caráter de Deus, o ensino de Deus, o ensino de Jesus. Por isso eu digo que Jesus é o Evangelho é Jesus. Os 4 evangelhos não são o Evangelho. O Evangelho é toda a boa nova de Jesus. Nos 4 evangelhos eu tenho as narrativas históricas da mensagem, dos atos e dos feitos de Jesus. No resto do Novo Testamento eu tenho a interpretação apostólica desses mesmos ensinos, atos e feitos de Jesus. E Jesus se revela a mim sempre de acordo com aquilo que ele, Jesus, na história, demonstrou aos homens ser o seu caráter, a sua natureza, o seu conteúdo, a sua vontade, expressa em palavras, em atos, em gestos, em atitudes, em interpretações da vida. De modo que até para entender os evangelhos e entender o Novo Testamento, eu tenho que lê-los a partir de Jesus. De como Jesus disse, de como Jesus fez, de como Jesus ensinou, de como Jesus praticou, de como Jesus interpretou e de qual era o seu espírito em relação a todas as coisas. É isso que eu chamo de Jesus como sendo a chave hermenêutica para a interpretação da Escritura. A gente olha, todavia, e vê que a palavra de Deus, que tem em Jesus toda a sua síntese e consumação, é a palavra eterna de Deus. É aquela palavra que o Salmo 19 proclama, dizendo que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, que um dia fala de sabedoria, um outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite.
Não há palavras, não há gritos, não há ações, mas é a palavra de Deus, que se faz ouvir em toda a terra e que chega a todos os homens até os confins do mundo, transcendendo, graças a Deus, a tudo que se possa chamar informação objetiva e religião. Paulo usa o Salmo 19 em Romanos, no capítulo 10, citando o Salmo 19 num contexto em que diz o seguinte, que é preciso pregar a palavra no mundo inteiro. E diz, mas será que as pessoas não estão ouvindo a palavra mesmo quando alguém não chegou lá para anunciar? Aí ele diz não, muito pelo contrário. Por toda a terra se faz ouvir a voz, e as suas palavras são conhecidas até os confins do mundo. Citando o Salmo 19, e conclui dizendo que Deus falara pelo profeta, porque eu fui conhecido por aqueles que não buscavam de mim, que não sabiam de mim, mas eu me revelei a eles. Mostrando que tem algo para além da informação escrita e proposicional ou falada pelos homens e que se manifesta como voz livre e independente de Deus, do Espírito Santo soprando no vento, acendendo consciências, se revelando pelo encontro humano, manifestando-se de modos e meios e maneiras as mais diversas para as criaturas humanas, como diz igualmente Paulo em Romanos, no capítulo 1, quando ele diz o seguinte, ele diz lá que a natureza divina, os atributos divinos, o seu eterno poder, todas essas coisas são conhecidas também por meio das coisas que foram criadas. Que na criação, a palavra de Deus, tudo que existe foi criado pela palavra, como é que tudo que existe não carrega a revelação da palavra? É loucura pensar de um outro modo. Foram os teólogos que fizeram a divisão entre a revelação comum de Deus e a revelação especial. Em Cristo não há revelação nem comum, nem revelação especial. O comum em Cristo é que toda a revelação de Deus é especial. Por isso Paulo diz em Romanos 10 que é uma revelação salvadora também, equivalente a que alguém chegue e grite e pregue e anuncie. Só que eu não sei quando Deus está trabalhando no coração humano e eu tenho um mandamento que me manda ir a todo homem, a toda criatura e a todo mundo e pregar a palavra. Mas isso não significa que porque eu não vá, ou só porque eu vá, é que Deus revele ou não revele a sua palavra aos homens, porque por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras são conhecidas até aos confins do mundo. Agora, isso não é nunca compreendido pelas pessoas. A gente vem da importância absolutamente saudável de traduzir a Bíblia para todas as linguagens e deixar que os homens leiam e fazer força e recomendar para que leiam a palavra de Deus na Bíblia. Mas isso não substitui a pregação explícita de quem é Jesus, segundo a Escritura. Porque se eu não pregar a Jesus e a Jesus e a Jesus segundo a Escritura, e os homens tiverem só a Bíblia, surge o que nasceu daí. Todo mundo só com a Bíblia sem Jesus é o samba do crioulo doido. Samba do crioulo doido. Aí fica todo mundo com Bíblia na mão. E um Jesus de retalho, um Jesus conforme o escultor de Cristo nos púlpitos, o pregador, que é um grande fazedor de Cristos. É um grande produtor de ídolos, segundo o seu desejo, segundo a psicologia da sua necessidade e conveniência de interpretação de Jesus. Então, colocar uma escritura na mão de cada indivíduo e não dizer para as pessoas e não ensiná-las prioritariamente e essencialmente quem é Jesus, ou não dizer a elas, olha, leia a Bíblia, mas só leia a Bíblia depois de você saber pela Bíblia quem é Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus, você está fazendo um desserviço ao Evangelho, porque a maioria das pessoas
ficam confundindo Jesus com a Bíblia com Jesus. Aí ficam aqueles deuses, Jesus e a Bíblia, em guerra. E o cara nunca sabe quando é que ele obedece a Jesus ou quando ele obedece a Moisés. Nunca sabe quando é para seguir a Jesus ou é para seguir um tempo primitivo, um conselho de Jefité. Ele não sabe nunca, e ainda mais nesses dias, de tanta psicologização, de tanta existencialização da Bíblia e de tanto paganismo existencial da Bíblia, o cara abre a Bíblia assim, tasca o dedo em cima e lê. Por acaso, deixa eu ver qual é a palavra de Deus para mim agora, nesse momento. Diz assim a palavra de Deus para mim: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cães, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Maravilha! É isso que eu quero mesmo para a minha vida. Agora imagina, eu abro de novo aqui, pá, aí tasco o dedo aqui. Deixa eu ver o que está aqui agora. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer, eu vou sair daqui, vou deitar ali no chão com um pano de saco e cinza. Essa foi a revelação de Deus para mim hoje. Senhor, o que mais que tu queres de mim? Fala comigo. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos os broquéis de valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias, gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Meu Deus, é erótico demais isso aqui. Deve ser uma palavra alegórica. Vai ver que Jesus está me falando, é que realmente eu sou a namorada de Deus. É isso que eu sou, a namorada de Deus. Aí cai nesse subjetivismo extraordinário que acaba fazendo com que a morte de Tyndale, traduzindo a escritura, virasse nessa Babel americana, nessa loucura que foi exportada para o mundo inteiro, aonde cada um lê a Bíblia sem Jesus, fazendo as suas próprias doutrinas conforme o seu surto psicológico, a sua conveniência, conforme a cultura surtada de cada grupo, de cada indivíduo, e agregue-se a isso ainda ao fato de que de alguns anos para cá surgiu a ideia de que a escritura em si tem muito pouco valor perto da palavra rema, perto do mover especial do Espírito Santo, que tem agora a prerrogativa de acrescentar a nós o que a Escritura não ensina, aquilo que Jesus não praticou, aquilo que os apóstolos não praticaram, aquilo que o Novo Testamento não corrobora, ao contrário, na maioria das vezes, contra cujas coisas o Novo Testamento se insurge. Aí a gente vira evangélico. No fim, é isso. Essa confusão geral, todo mundo falando o nome de Jesus. Se você perguntar, me diga quem é Jesus, ele descreve o Braulio, descreve o Fernando, descreve o Caio. Mas não tem nada a ver com Jesus. Por isso é que surgem essas cartas aqui, ó. É verdade. Essas cartas são fruto da Bíblia sem Jesus. E de um Jesus sem Cristo. De um Jesus desevangelizado. De um Jesus criado, construído. De um ídolo esculturado psicologicamente pelo surto de pessoas conforme a sua religiosidade alienada, divorciada da simplicidade de ler a Escritura exclusivamente tendo a Jesus como ponto de partida, ponto de referência, ponto de apoio, ponto de caminhada, ponto de chegada. Se não for assim, a Escritura faz mal. Se Jesus fosse realmente o centro, né, Caio? Se Jesus fosse a chave hermenêutica, né?
não receberíamos cartas como essa. Não, nada Surtos disso. como esse, né? Jamais. Verdade. Jamais. É. Jamais. Seria impossível. Como é que alguém, lendo no Novo Testamento quem é Jesus, vai desenvolver um arcabouço relacional coletivo tão diabolicamente opressivo que faça as pessoas sentirem-se desse Agirem modo? desse jeito. O pior ainda é que hoje em dia a coisa está tão surtada que a revelação não é nem mais da Bíblia e da palavra. Eu tive uma revelação. Eu tive uma visão que Deus. Então, até a própria escritura já está ficando de lado. Já existe outra escritura. Já existe uma nova versão. King James já acabou, já existe outros Kings. O pessoal não lê mais a Bíblia, na realidade. Não leem. Eu sou do tipo que mando as pessoas lerem a palavra. Eu só digo que elas têm que ler a Bíblia a partir de Jesus, que é a palavra. Tenha Jesus como palavra e leia a Bíblia sem medo. Que aí você não surtará. Mas se Jesus não for a sua chave... A chavinha. A minha chavinha aqui, ó. A chavinha. Se não for a chave que abre a Escritura, meu amigo, aí, cara, vai sobrar qualquer negócio. Aí o sujeito vai sair fazendo a montagem. Ao seu bel prazer. Ao seu bel prazer. Ele está afim de ter 4 mulheres, ele vira mórmon. Ele vai, monta aqui e vai achar os mecanismos que ele queira para criar a sua seita. Agora, quando Jesus é a chave plantada no coração das Escrituras e a gente entende que as Escrituras só servem para dar testemunho de Jesus, quando a gente entende isso, aí pronto. Aí tem coisas que eu digo, passou, perdeu a vigência, como diz a carta aos Hebreus aqui na frente, são coisas que caducaram, caíram em caducidade. E outras que eu digo estão todas vigentes porque são conforme Jesus. São conforme a prática de Jesus, o ensino de Jesus, o jeito de Jesus, os modos de Jesus, conforme a consciência de vida que Jesus praticou e me ensinou. Do contrário, sem Jesus como a chave, meu irmão, a Bíblia é apenas a mãe de todas as heresias e a justificativa religiosa de todos os malucos. Somente isso. Sinto informar, mas essa é a verdade. E quem crê ama muito mais a leitura da palavra porque aproveita infinitamente mais a palavra. Não faz exumação das Escrituras. Bebe um mel. Porque aí você bebe Jesus, aonde Jesus está. Onde Jesus não está, passou. Era sombra, era contingência, era arquétipo, tímido, que Jesus veio e encarnou, manifestou, deu densidade imutável e eterna. E aí eu apenas aprendo o registro histórico, vejo naquele caso como era a cabeça dos homens então, celebro o fato de ter tido a bênção de viver para ter não apenas a presença de Cristo em mim, como todos os da antiguidade que andaram pela fé tiveram, mas tê-la na plenitude de um entendimento que vem pela revelação já encarnada da palavra em Cristo, o que me dá um upgrade de compreensão infinitamente superior a praticamente todos os que viveram antes de mim, como diz o escritor de Hebreus. Eles, sem nós, jamais seriam aperfeiçoados. A importância da Escritura. Ela tem uma importância fundamental. Não é essencial. Só quem tem importância essencial nesta existência é a palavra. Aí você me diz, mas a Bíblia e a palavra não são a mesma coisa? Não. A Bíblia é a Escritura. A Bíblia é um livro, é uma escritura. A palavra é abstrata. A palavra é Jesus. A palavra é o Verbo. O Verbo é maior do que a Escritura. A Escritura contém informações
do verbo, informações da palavra, mas a palavra criou o universo. O universo, os multiversos, são menores que a palavra. Todos os mundos existem na palavra de Deus que os criou. A Bíblia é a Escritura, mas ela não conseguiria ser a palavra. Ela é um livro. É que Jesus, conquanto tenha se servido da Escritura, muitas vezes, e citado as Escrituras aos judeus, porque era o povo da Torá, era o povo do Pentateuco, era o povo da Escritura, ele não fez da Escritura nenhum objeto de culto. E nem tampouco ele decide por todo mundo e distribuir Escrituras a toda criatura. Quem tiver uma Bíblia e for batizado será salvo. Quem não tiver uma Bíblia será condenado. Porque foi mais ou menos isso que no curso da história da igreja acabou acontecendo. A gente confundiu a palavra com a Escritura. Passamos a cultuar a Bíblia. Jesus foi ficando um servo da Escritura. E a igreja tem na Bíblia como objeto seu amuleto mor. E aí, hoje em dia, as pessoas não leem a Bíblia. Quando leem-na como um horóscopo de revelações estanques. A Bíblia se transformou no livro que a gente usa para fazer sistematizações do nosso capricho chamado teologia sistemática, e Jesus ficou a serviço de todas essas coisas, como um vassalo desses desejos.